Opa, meu nome é Sonix. E seguinte, pessoas que odeiam. Eu não tenho nada contra, mas não vou com a cara dela ou algo do tipo. Por decisões ruins, ser uma pessoa que zerou o código penal de 193 países diferentes ou algo do tipo. E assim, gente ruim e boa tem em qualquer lugar. E isso todo mundo já sabe. E é isso que vamos falar hoje. Pessoas ruins ou que eu genuinamente odeio. O Hitoko tá classificado como pessoas que eu não gosto. Porque ele é um mentiroso do cão, velho. Vocês já não viram as mentiras dele? Ele já mentiu que ela soltava fora e ainda ela recebia 25 dos lucros, enquanto ele sempre ficava falando: Ah, mas a ação não tá mais no projeto. A Base Era não. Acho que ainda é uma responsável que fica passando a culpa do Hitoko. Culpa pro Hitoko, as coisas, não sei o que. Parece até minha irmã, né? E na real, depois do drama, acho que da Soul, depois da Soul lá, dá pra jogar Forsake sem sentir culpa, porque na época eu jogava Forsake, mesmo com a Soul. Já que ainda não era descoberto, eu acho que eu só jogava desde a Dead Slash, não sei muito bem se mas daquela época eu já sabia que a Soul já tava forte, só que eu ainda não sabia que ela ganhava 25 jogo, apoiava não sei o que. Aí depois que veio o drama, o Hitoko veio que tudo que já falei antes, né? Ele vai. E cara, ai, senhor do céu, como é que eu posso falar? O Hitoki é só um bosta. O Hitoki é um bosta, não tem o que falar. O cara é um mentiroso do cão, velho. Não tem como defender uma pessoa assim. Claro, você vai defender porque ela é dona do Foster aqui, mas ele mentiu que uma literal criminosa ganhasse lucro com um jogo que ela criou. Ela deveria nem fazer mais parte do projeto, velho. E aí tem gente falando, ah, mas não, ela tá fora do jogo mesmo. Sim, agora ela tá. Eu espero, né? E mesmo que ela não esteja fora do projeto, tem a chance dela ter alguma conta, sei lá, 25ª conta alternativa dela, deve estar ganhando lá com o Hitoko sem ele saber, provavelmente. Ou ele deve saber e não contar pra gente porque ele é um mentiroso do caramba. E não tem o que fazer, velho, contra isso. E se a gente continuar jogando e descobrir que essa 20ª conta, sei lá, já esqueci até a classificação, né? Onde é que ficar. Ganhar dinheiro só vai estar. A gente vai ficar apoiando. O fanboy vai ficar apoiando a Soul mesmo que o cara nem apoie mais ela. E assim, eu já até achava que a Soul, sei lá, se arrependeu daquilo e não quis mais tocar, mas não se arrepende, não se arrepende. Eu sempre sou o cara otimista para as coisas. E mesmo que a Soul não volte, não encoste mais esse jogo com a gente, ela só subir. Ai, velho, é um bagulho um pouco complicado, bem complicado na real. E nesse coisa que eu posso falar, né? Antigamente teve o problema lá do Kaiser, né, com a Soul, que o Hitoko falava que não sei o que, né, o cara saiu. Eu acho que deve ser por isso que agora os killers do Forsake tá mais desbalanceado que as frutas dos Block Streets. Tem como falar um vídeo sem xingar o Block Streets, velho. Não tem tancável. E. É, tem muito o que falar sobre o Hitoko. O Hitoko já expulsou o Kaiser. Tinha aquele maluco lá, o Prankster, né? Que eu achava a skin dele de VIP bem legal, só que aí ele era racista, né? Então não dá pra defender um cara desse, né? Defender um racista. E querendo falar uma coisa, eu até me choco um pouco com esses casos do desenvolvedor. É racista. Se for a pessoa for um predador, aí eu não posso pensar muita coisa não, porque ele ataca qualquer tipo. Mas, tipo, eu sou uma pessoa de cor, sabe? Então, isso acaba que me afeta bastante, já que eu já sofri racismo por causa da minha cor mas eu era criança, eu já nem ligo mais pra isso, porque foi um bagulho um pouco idiota essa parada assim, uma pessoa nem me xingou. Ela só ficou me olhando. E eu contei pro meu pai. Que ela pensou que ela tava me olhando aí rolou todo um BO, fizemos um boletim de ocorrência. Não vou falar sobre
um pouco isso, né? Porque é um bagulho mais pessoal. Mas provavelmente realmente é um bagulho um pouco ruim. E eu tirei um pouco o foco do Hitoku, mas é porque, sim, os 10 desenvolvedores do Forsake é uns bosta, tirando o Ball Necross, que eu acho que é o melhor, acho não, é o melhor desses caras, né? E eu tenho um pouco de pena do Ball Necross ter saído da equipe do Forsake por conta dessas polêmicas aí, porque ele deixou a Soul cuidar do projeto, né? Descobriram que a Soul era não sei o que. E é um pouco triste, né? Então. Enfim, agora vamos passar pro próximo, que eu não quero ficar falando sobre o Hitoku, porque o Hitoku é um bosta. Acho que esse clipe aqui de um vídeo meu antigo pode lhe refrescar o porquê eu odeio tanto o Dangerous World. Sabe que eu tô passando informação porque eu aposto que ninguém foi procurar. E, enfim. Só que o problema não tá só nisso. O problema são a maioria é os fãs. Os devs eu não vou falar tanto, já que os devs acho que eu acho nunca tive contato com essa comunidade, ainda bem, pra mim. E acaba que os fãs são praticamente criminosos. Parece besteira, até se você não viu um vídeo. Mas faz tanto tempo que eu postei esse vídeo, nem tanto, mas uma coisa é certa. Essa guria é uma mentirosa igual o Hitoku, só que diferente do Hitoku, que pelo menos não faz tanta bosta como ela. E eu não vou falar o nome dela porque eu acho o nome dela bem mais chata, né? E eu não vou dar tanto detalhe porque eu acho que antes atrás, eu acho, né? Eu falei um pouco palavrinhas um pouco delicadas para o YouTube, né? Acho que o YouTube vai querer me bater por causa disso, eu acho. E não quero dar detalhes criminosos que ela fez, né? Tipo, o cara que fez uma arte nessa FW com menores. E o que eu acho um pouco fraco na comunidade de World. Se tu entra lá naquele site que começa com R e termina com 34 e pesquisar Dangerous World, tu vai encontrar só coisa muito legal, né mesmo? Coisas saudáveis. E só que o mano era um dev, né? Ou seja, ele fazia parte da staff. Aí essa guria, que eu já falei de novo que eu não sei pronunciar, tava tentando defender o capa, só que tava piorando a imagem dela, não sei porquê, porque eu não entendi o que aconteceu, que eu não quero nem saber de nada, eu não ligo pra do Days World, se eu ligasse porque seria da comunidade, mas eu não eu sou mais do Forsake. E olha que eu tô tentando sair do Forsake. O dia que eu conseguir um PC melhor, rapaz, vai partir para os Memories e não jogar nunca mais Forsake. Enfim. E porque não dá pra defender. E voltando aqui, eu seguindo o roteiro, né? Porque eu tô saindo um pouco do roteiro. Porque eu não dá pra defender um dev que fez uma arte nesse FW que faz parte da staff que envolvia menores. E se o pessoal do próprio Dentworld já um pouco dodói da cabeça e não é dev, imagina um dev, o cara deve ser um psicopata. Enfim, o cara não merece perdão. A guria ficou fazendo bosta, tipo, apoiando o cara, que é um bagulho bem questionado, um pronunciamento podre que eu também não vou mostrar, não ligo, porque o que eu já falei, eu odeio Desvoids no fundo do meu coração. Nem tanto, não acho o jogo. O jogo em si eu acho até que bem legal até. Mas como eu não sou fã de Mascot Horror, é o famoso dar pro gasto. Mas como eu odeio a comunidade, você é louco, meu irmão. Se pudesse, se eu juntasse e pegasse essa comunidade, eu queria espancar até o amanhã. E dane-se esse pronunciamento podre e acaba logo esse tópico, porque eu não quero mais falar sobre essa guria do Dance World, velho. Vai se ferrar, meu. Ai, Senhor do céu, não quero falar mais não, só quero acabar logo. Por favor, vai, acaba, editor. Acaba, pelo amor de Deus.
esse cara é o que eu não vou com a cara com ele. E ele é o único dessa lista que é o mais levinho. Aí mas você fala, por quê? Porque ele criou o Hobby Brain Rot, o famoso jogo onde as crianças é roubadas e tendo clipes dela explodindo no microfone de chorar tão alto. E não é por causa disso que eu não vou com a cara dele. E simples, muito simples. Ele não sabe nenhum criar um jogo original ou de fato bom. Tira no Brain Rot, que é o único. Notem, único jogo que tem uma baita originalidade para um jogo mediano, para um jogo de nível do Brain Rot, ou seja, mediano pra cacete. E essa originalidade é com infinitas aspas, porque ele é uma cópia de um jogo chamado Hobby Brain Rot, que quando eu tava fazendo esse roteiro, ele acabou não ficando disponível, não tá mais disponível. Você pode pesquisar aí, você não consegue achar ele. Ele caiu, né? Eu acho que ele foi feito em 2019, que eu me lembro. E me corrija se eu tiver errado. E cara, esse cara é só um idiota mesmo. Só mais um desses desenvolvedores idiotas. Tirando os outros caras que realmente se empenharam a fazer um jogo bom pra poder você jogar, né? O Jandel só faz jogo Brain Rot. O cara literalmente, a única obsessão dele é Brain Rot. Ô, velho, certeza que na conta dele ele fica desenhando arte nesse W por conta por causa de Brain Rot. Porque muito bem, isso é muito bem. É muito jogo de Brain Rot. Ele já criou um Brain Rot Cias, que era literalmente uma block pior que o do Blox Fruits. Tem muita cópia de Blox Fruits, né? Que geralmente só copia Blox Fruits. E ainda assim é melhor que muitas coisas, né? Ainda fica melhor. Alguns jogos não são cópias. Tipo o próprio o Raze Cias, eu acho. O Real Cias, não vou comparar Real Cias com Blox Fruits, porque os dois tem boas, os dois são bons, tem ótima qualidade. E o PvP do Real Cias é muito diferente do Blox Fruits, que quando do Blox Fruits você sair tacando poderzinho, a do Hell Cias vai ser igual um Strongest da vida, um pouco mais lento. Mas ainda assim deve ser um pouco divertido. Fruit Battlegrounds. E mesmo que ele só faça jogo Brain Rot, eu ainda valorizo o trabalho do cara. Gente, é um programador. Vocês acham que programação é fácil? Não é fácil. Não é fácil não. Vocês têm que ficar digitando linha de código, demora um tempinho. Se bem que hoje em dia tem uma IA no Roblox que faz praticamente tudo pra você. Mas se tu quiser ainda ter controle, é só você mesmo fazer o seu próprio jogo ali. E mesmo que o cara não só faça jogo de Brain Rot, se ele criar um jogo de Brain, o único que nem o Hobby Brain Rot, que é um jogo que é mediano, se for ele levar o jogo sem tirar o tema dos Brain Rot, o jogo fica bom, porque aí ele não tem, porque Brain Rot é um lixo, e todo mundo já sabe, só criança de 1 ano pra baixo vai gostar disso, ou seja, feto, e não tem muito o que dizer, já que é só um joguinho legal, bem mediano. E eu tô falando muito mais do jogo, porque o Jandel não tem muito o que falar sobre ele, é só. E por conta que ele faz parte ele faz parte da do Big Studios, que antes no roteiro eu queria botar a do Big Studios, mas não ia ficar tão legal assim. Então vai ficar só o Jandel mesmo. E assim, o Jandel junto do pessoal que fica na do Big Studio é uns caras que é literalmente ganancioso. Os caras enfia 50 tipos de Game Pass com valendo um rim pra você poder gastar e ganhar, sei lá, um bicho que basicamente faz você ficar invencível no jogo, entendeu? E ninguém vai querer comprar um troço que vai te deixar invencível custando um rim, né? Porque um rim é mais importante que ele ficar invencível num joguinho quadrado, né? E eu acho que é a única coisa que dá pra fazer, né? Não dá pra falar. O do Big também tem muito problema com essa questão de enganoso. Porque qualquer jogo que os caras compram simplesmente eles destroem muita Game Pass, essas coisas, porque mesmo eles botam no site deles, não, a gente quer salvar o Roblox, tem só o jogo todo. Os caras nem ajudam também, é só um gana bobo. Enfim, eu tô encaminhando agora aqui pro final do vídeo, né? Então vamos lá.
E chegando aqui no final do vídeo, se inscreve para ter mais vídeos de qualidade duvidosa, assim como esse. Dê um like para que esse vídeo produzido de forma duvidosa não seja em vão. E para chegar a mais pessoas, e mesmo que pareça um pouco idiota para você, apertar um simples botão fazendo um joinha, é muito importante para aqui pro canal e para mim também, que significa que você além de ter gostado do vídeo, você poder dizer que para mim que você também quer mais vídeos de qualidade duvidosa. E desde já, Sonics.